Sim. Não tem Zico não, Pascoal. Não vai ter Zico ali não. Mas vai ter, ó, como disse o Zinho... Nem Djalma. Vai ter jogo, hein? Vai ter jogo. Esse é aquele jogo que vale muito e não vale nada. Concordo. Vale muito pra quem ganhar. E pra quem perder... Não, é o contrário. Vale nada pra quem ganhar. É. Se o Flamengo perder, ele vale pra caramba. Se perder, nossa. E pelo que eu tô lendo, né, nesses últimos dias, o pessoal do Vasco tá numa empolgação, tá achando que tá dentro, hein? O pessoal do Vasco tá numa empolgação, achando que essa é a hora. Que legal que seja assim. Que legal que seja dessa forma, que o Vasco possa alimentar essa esperança de enfrentar um time tão gigante, tão poderoso como é o Flamengo. Ah, Pascoal, mas o Flamengo aí foi jogar com o Palmeiras, perdeu, foi lá no Mundial, passou vergonha, foi aqui agora que em casa perdeu o título, mas é Flamengo e Vasco, meu senhor. São duas camisas gigantes, duas camisas importantíssimas do futebol do mundo, não é só do futebol brasileiro. Agora, se defrontando, vamos ver, aí é que o cara tem que botar tudo pra fora. Puxa, eu tive o prazer de conviver com muitos jogadores importantes, craques como Djalminha, Zinho, como Roberto Rivelino, como Tostão. A minha carreira foi muito legal. Um pouquinho que eu tive de convivência com o Pelé. Então, gente, vou falar pra vocês uma coisa. Jogador de futebol gosta desse tipo de jogo. Jogador de futebol detesta treinar. Todo jogador de futebol, se você perguntar o treinar, ele vai dar, entendeu? Hoje vai ter aquele treino, vai ter um tanque de areia. Os caras, professor, banquinho, isso que não vai dar, entendeu? Agora, vai ter jogo, tá todo mundo pronto. Opa, tô aqui, tô arrumado, tô pronto, tô já arrumando a meia, arrumando a chuteira. O jogador gosta de jogar, e clássico mais ainda. Você já imaginou, o Maracanã vai ter que 70 mil pessoas? Já tem quase 60 mil ingressos vendidos antecipadamente. Imagina. O jogo, né, só domingo. Olha que ainda dá tempo de comprar. olha que espetáculo, claro. 70 mil pessoas num jogo desse aí. Quem é que não quer jogar uma partida dessa? A motivação, eu acho que ela existe, né, para esticar aqui pro Mário e pro Djalma também, a gente entrar um pouco nesse campo. A motivação, ela existe independentemente do momento. Quando a gente pega o retrospecto recente, o Vasco só ganhou um jogo nos últimos 6 anos do Flamengo. Só que talvez, o Vasco tá com o quê? 3 jogos sem perder, hein? 3 jogos sem perder, o Vasco. Mas nos últimos confrontos, sim, a vantagem é do Flamengo, até pelo nível técnico diferente, claro, momento de clube. Mas dá pra dizer que, embora ainda seja grande, pra mim o Flamengo é favorito, aproximou diante do início da temporada de cada um, Mauro? É uma luta, né, para se aproximar, né? O Vasco foi muito distanciado, né? E agora nessa recomposição de elenco, de time, direção técnica diferente e tal, o SAF, etc., o Vasco, que gigante que é, inclusive em torcida, né? Acho que é a 5ª maior, enfim, títulos e tal, história gloriosa do Vasco, mas como time estava muito distante, por isso tem essa diferença mesmo aí, né? E ainda mais desses, você falou 6 jogos. 6 anos. Um jogo em 6 anos o Vasco ganhou, no retrospecto recente. Então 5 vitórias, eu tô vendo lá 6 jogos, né? Então 5 vitórias e 6 jogos, deve ter 5 do Flamengo, né? Deve ser aquilo. Não, que são duas coisas diferentes. Esse retrospecto que está na nossa tela aqui é o retrospecto do Vasco pelo Vasco. O Vasco tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos corridos da temporada. E com o Flamengo ganhou um de 6 jogos. Ganhou um em 6 anos. E 6 anos, pois é. Mas se você tirar só de 19 para cá, você vai ter que tirar um pouquinho para trás, sim, o Flamengo ainda estava melhor já do que o Vasco. De 19 para cá, incomparável. Um pouquinho para trás, podia estar um pouco mais igual, mas depois que o Flamengo fez aquele time, mudou de patamar mesmo, né? Como disse o Bruno Henrique, e aí, se você for comparar o Flamengo com qualquer outro lá, com o Botafogo, talvez com o Fluminense não, que o Fluminense andou conseguindo, né, as decisões e tal. Conseguiu, mas Vasco e Botafogo realmente se distanciaram muito do Flamengo, e o Vasco está agora nesse projeto, que eu acho que vai ser um projeto vitorioso, mas talvez não esteja ainda para esse jogo, né, no momento de falar, não, pode vir que eu vou de peito aberto, tal. Não dá, ainda não dá. Mas pega o momento de desconfiança do Flamengo, né? Pega o momento. O Flamengo também deve estar muito motivado para esse jogo, para ver se, vão dar a volta por cima, tudo que aconteceu já é passado, etc. E precisa, né, virar a chave, porque, como você disse aí, o Pascoal, no início, se a coisa não funciona contra o Vasco agora, né? Se não funcionar contra o Vasco, tem o Fluminense na quarta. Pode escolher. Então, assim, não dá. Para virar a chave, para dar tranquilidade para o Flamengo
seguir o ano, ele precisa ganhar. E aí eu concordo com você, ele ainda é favorito para esse jogo. Pode ser que este ano ainda o Vasco consiga encostar um pouco mais, fazer frente e tal, mas o time ainda está sendo formado, ainda tem coisas para serem desenhadas no Vasco, ao contrário, né? Estava me lembrando, eu não sei se o Djalma faz parte da história do Zico, porque tem muito torcedor do Flamengo que diz que hoje é o Natal, né? Que nasceu Deus, Feliz Natal, Djalma. nasceu Deus e tal, o dia do Zico é o Deus e tal. Tem muito torcedor lá, o Djalma deve ter convivido com muitos torcedores que pensam isso, né? O Natal é hoje que nasceu Deus e tal, que é o Zico. Uma coisa que me fica na cabeça é o seguinte, depois dos acontecimentos das 3 últimas competições que o Flamengo não conquistou, o Vitão tem uma grande chance dele remodelar o time do jeito que ele quer. De repente ele bota o Matheus... Vitão é o VP, que você tá íntimo. O Vitor Pereira, o Vitão. Tá bom, entendi. Ele tem uma grande chance de botar... Vitão por quê, se não ganhou nada ainda no Flamengo? Vamos de Vitor por enquanto. Tô tentando dar uma moral. Vitor Pereira. Então, ele pode muito bem colocar o Matheus Gonçalves de um lado. Matheus Gonçalves teve um desconforto muscular. Ainda tem treino amanhã para definir time. O Pedro não treinou nem quinta nem sexta-feira. Pode ser que volte também amanhã. A gente não sabe a condição física, mas por enquanto... O Arrascaeta saiu com aquela perna lá puxando. Mas o Arrascaeta treinou normal. Tipolino na ponta. Ele pode começar a pensar o time dele. Já que ele gosta de 2 jogadores abertos para fazer pressão na saída de bola, ele pode começar a pensar no time dele. Ô, Djalminha, é jogo para ele pensar no time dele ou é jogo para ele conseguir 3 pontos e ter paz no CT Jorge Elal no dia seguinte? Não escuta o Djalma, ele tá no ar? Ou é só aqui? Fala, Djalma. Ficou até sem palavras o Djalminha. Vamos testar aqui o áudio do Djalma pra gente saber. Eu não sei, Pascoal, eu fico com a sensação de que esse ainda não é jogo pra ele botar dinâmica de time da maneira que ele quer desenhar. É jogo pra ele ganhar. Ele precisa ganhar. Os outros não eram? Então, mas já não conseguiu ganhar os outros, né? Então agora... Então, chega uma hora que ele vai ter que mudar. Vou falar pra você, ele só vai conseguir tirar o Arrascaeta se o Arrascaeta tiver algum problema de lesão. Se não for no problema de lesão, ele não vai tirar o Arrascaeta. Ele não vai conseguir tirar o Pedro se o Pedro não tiver uma lesão. Acho que era aquele, o Everton Ribeiro da mesma forma. Esse quarteto tá difícil de mudar agora, tá muito cedo. Eu não sei nem se ele quer mudar, não sei nem se deve mudar. Ele deu a entender que gostaria de jogar na última entrevista, ele deixou bem aberto. O menino entrou muito bem e tal, agora já está com problema. Tal, o Matheus, mas não é para chegar amanhã e já eu pensar, não, agora o Matheus já é titular. Não, vamos com calma, tem 17 anos, põe lá segundo tempo de novo, ó, dá meia hora pro cara, ou 45, etc e tal. E vai ter uns 3 caras mordidos também lá. Ele falou que ele precisava dos miúdos, tá lembrado? Flamengo deve ter uns 3 caras bem mordidos que ficaram fora da lista da seleção, né? Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Deve estar a fim de mostrar a bola também. O Pedro ainda não tá. Depois a gente fala sobre isso. O Pedro terminou, o Pedro jogou mancando. Com todo respeito. Não à toa que ele não treinou quinta e sexta. O Pedro jogou mancando. Para mim, até comentei com o Zinho isso a respeito. Zinho, o Pedro jogou mancando. Aí o debochado bate o pênalti, puxa a perna. Bate o pênalti e sente a perna. Então, a gente precisa anotar tudo isso. O Everton Ribeiro jogou um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Mas não conseguiu repetir na segunda etapa. Então, a gente... tudo isso que a gente está vendo são até argumentos para o treinador para ele conseguir encontrar uma nova fórmula de botar o Flamengo para jogar. O torcedor do Flamengo está satisfeito com o que ele está vendo? Acredito que não. Na hashtag aqui não tá, não. Tá, não. Falando que tá em marcha lenta, falando que não adianta ser jogador bom se não tiver motivado. Agora, vamos falar a real. Nós já estamos entrando em março, né? Sim. Acho que em condição física os caras já têm que estar pelo menos legal para jogar um clássico. Porque a gente vive ponderando, dizendo ainda não está preparado, ainda não está pronto. Mas em março, aí já é demais, né, gente? Aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando na preparação física. Porque a gente vê o Flamengo jogando e vê uma queda de rendimento no Flamengo. Ao contrário de outros times, né? Que melhoram com o passar do tempo. E jogam melhor com o passar do tempo. E o Flamengo tem essa queda. Agora, pensando no Vasco da Gama, o sonho do torcedor vascaíno
O melhor sonho do torcedor vascaíno qual é? Enfrentar o Flamengo numa situação dessa. Porque o Flamengo não está ganhando tudo. Você já imaginou o Vasco enfrentar o Flamengo, campeão do mundo, campeão da Supercopa e campeão da Recopa? Era mais difícil. Você já viu como é que o Flamengo entraria em campo para jogar com o Vasco? Ao contrário. Vai entrar precisando do resultado. Não tá com aquele ego inflado. Não está com a autoestima elevada, como dizem os treinadores. Não, o time está buscando mostrar o seu potencial. E aí a gente vai discutir essas coisas do Flamengo com o Vasco da Gama. O Vasco tem um time regular, não é espetacular. O time do Flamengo já mostrou ser espetacular, não vem jogando para ser. Não tem sido regular. E regularidade zero. Regularidade zero. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores. Isso foi na temporada passada. Que levou a mudança do técnico. O que pesa é aquele nome ali, clássico. Cara, é muita rivalidade, pesa. Há uma diferença ainda, mesmo o Flamengo não estando bem, não é que o Flamengo não está bem. Não ganhou esses títulos, não foi tão mal quanto o Palmeiras, mas enfim, para mim, a maior decepção para mim é a semifinal do Mundial, sabe? Então, enfim. Agora, o jogo dos últimos aí, o que eu me lembro é Luxemburgo contra o JJ. Aquele jogo. Aquele jogo foi osso. Não, o Djalminha voltou. Deixa eu refazer a pergunta aqui para ele botar ele no papo, Djalminha. A gente está falando aqui da possibilidade, né, desse Vasco vencer, mas o Pascoal tinha falado sobre o VP já começar a dar a cara de movimentação dele, de repente um jogador ou outro. Eu acho que o negócio ali é 3 pontos, Djalma. Ô, Dani, acho que o meu áudio saiu porque eu tô muito preocupado aí com esse jogo. Eu falei, esse ficou jogo sem realmente. Pro Flamengo é um jogo muito perigoso. Eu estive no Maracanã na terça-feira e mesmo com a vitória, né? Lógico que depois perdeu nos pênaltis, mas o torcedor não anda satisfeito, o torcedor está reclamando muito, o torcedor não gritou antes de acabar o jogo contra o time. E esse jogo contra o Vasco, um Vasco no momento bom, crescendo, uma rivalidade terrível, o Flamengo com a hegemonia nos últimos 6 anos, não conseguir essa vitória vai complicar muito a situação do Flamengo, de ter tranquilidade para trabalhar, o Vitor Pereira, os próprios jogadores, que a torcida também está cobrando dos jogadores, não só do treinador. Então é um jogo que, assim, para o Vasco, apesar do Vasco estar na briga, né, ainda depende do resultado, mas é muito mais cômodo esse jogo para o Vasco do que para o Flamengo. O Flamengo, apesar de não necessitar da vitória, vai ter que jogar bem e convencer o torcedor. E num jogo muito difícil, que o Vasco está motivado, o Vasco correndo muito. E um clássico, nesse momento, mesmo com toda a superioridade do Flamengo, não apontaria aí uma vantagem muito grande. Como aqui não pode ficar, né, no 50-50, é 51 para o Flamengo, porque é um jogo muito difícil para o Flamengo, Rapaz, pelo momento que vem atravessando e principalmente por ser um clássico, e o Vasco vai dar tudo nesse clássico. E aí, o Djalminha teve no estádio, hein? Por você ter uma ideia, o Djalminha teve no estádio, ele mediu a temperatura dos caras da arquibancada. Porque o Djalminha, ele consegue ver o que está aqui atrás e o que está na frente. O que está na frente é o time. O que é que o time está correspondendo. Entendeu? Mas 51, Pascoal? O Djalminha estava lá, ele sentiu a pressão da torcida. E ele viu que os jogadores renderam dentro de campo. Olha, como não se concretizou a promessa do dono da SAF do Vasco, vocês vão se lembrar que em março do ano passado ele disse assim, quando foi ter o clássico, ele falou, é a última vez que esse clássico acontece com diferença de orçamento entre Flamengo e Vasco. Tal. Ele foi lá, botou grana, sei lá, parece com 100 milhões já e tal, mas ainda há essa diferença e esse time ainda não foi formado, né? O time ainda tá ele espera, ainda está em formação. Então, eu acho que ainda há essa diferença. Tomara que ele continue colocando dinheiro lá de forma direita e tal, e que o Vasco, né, consiga, se não se igualar em orçamento, mas ter um time tão competitivo. Eu vou ser um pouquinho diferente do Djalma.
51,5, não, tá. brincadeira. 55-45, tá, Dani? E você, Pascoal? Eu acho que ainda o Flamengo tem melhor time. Mas sendo o melhor time, não tem vencido e convencido a sua torcida. Eu acho muito difícil... Esquece esse negócio. Muito obrigado, reconhecimento é bom. Agora, eu gosto desse negócio de conversar, seu diálogo, né? Deixa eu falar aí.